Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Ontem, dia 5 de fevereiro, houve o discurso anual do presidente Trump no Congresso americano, né? E ele colocou diversos pontos que eu acho interessante nós levantarmos aqui, trazermos para os nossos assinantes, porque definem muito do que será a política externa, principalmente política externa, né, americana, nos próximos anos aí e com relação à defesa. Bom, o Donald Trump é uma pessoa muito polêmica, né? Tem gente que gosta, tem gente que idolatra, isso faz parte do jogo político aí, mas é importante prestar atenção no que ele fala, gente. Por quê? Porque um presidente da República é o maestro da orquestra, né, chamada país. Então, ele que vai dar os rumos, tá, para a defesa, política externa, orçamentos, etc. Prioridades, principalmente prioridades. Eu acho que é uma das coisas mais importantes na política de um presidente da República é saber estabelecer as prioridades. Então vamos conversar sobre o que ele falou nesse discurso. Bom, uma das coisas mais importantes que ele colocou aí é a retirada das tropas da Síria, né? Na visão do Trump, o ISIS está quase derrotado ali, eles estão ocupando pouco território, seria um grupo terrorista decadente. O problema é o seguinte, né? Alguns especialistas militares, né, alguns setores aí, tem achando que o ISIS ou Daesh, o Estado Islâmico, como quer que vocês queiram chamar, pode se levantar nos próximos meses aí. E a saída americana tem a ver com isso, gente, tá? Porque por mais que o Assad, a Rússia e outros países aí combatam o Estado Islâmico, o apoio americano, tá, o peso militar dos Estados Unidos tem muita importância nessa guerra. Então tem gente aí que tem medo com a saída americana, tá, que o ISIS se levante nos próximos meses. Vamos aguardar. Outra coisa importante é o Afeganistão também. Os Estados Unidos estão há quase 18 anos naquele local, né? É tranquilamente a guerra mais longa da história dos Estados Unidos. Gastou-se trilhões aí nas guerras dos Estados Unidos, Iraque e Síria, e o quadro não mudou muito não, principalmente no Iraque e Afeganistão, tá? A Síria é outra conversa. Mas o que ele colocou é que está se negociando com o Talibã. Então é muito engraçado, gente, porque os Estados Unidos entraram lá para derrubar o Talibã e agora tem que negociar com eles. Os russos parece que estão também negociando com o Talibã. Porque na verdade tem muita gente que enxerga o Talibã como radicais, né, apoiadores terroristas, etc. Mas eles são uma realidade política no Afeganistão. Então é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa sem a participação do Talibã. E é lógico, sempre existe dentro desses grupos aí que eles têm, conforme eu falei, uma raiz política, social e religiosa muito grande, sempre existem pessoas mais moderadas, né, com quem é possível se conversar. Então eles estão encetando aí negociações com o Talibã. Parece que o Irã também anda interessado em conversar com o Talibã. Bom, falando em Irã, Irã é um outro ponto interessante também, tá? Que os Estados Unidos pretendem manter as sanções contra o Irã. Gente, é uma coisa interessante que vocês têm que olhar o seguinte. Na verdade, todo governo, isso nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil, onde quer que você vá, da própria Venezuela, ele nunca é monolítico. Você sempre tem diversos blocos de poder. Então tem gente no governo americano que defende um relaxamento das sanções contra o Irã. E outros são mais falcões aí, acham que tem que partir para o pau mesmo, fazer um ataque, etc. O presidente, ele sempre, né, ele anda em cima do fio da navalha, né? Ele ora dá mais prioridade a um grupo, ora dá prioridade a outro. Parece que no caso do Trump, ele tem uma vertente aí mais pro lado desse pessoal, no sentido aí de manter as sanções contra o Irã, tá? Então isso aí é uma coisa que ele já manifestou, que essas sanções aí devem continuar. E é engraçado que uma boa parte da Europa não está embarcando nessa, eles estão vendo aí maneiras de contornar essas sanções americanas e manter esse tratado que foi firmado com o Irã, esse congelamento nuclear com o Irã. Falando em congelamento nuclear, ele mencionou também que pretende encontrar o Kim Jong-il da Coreia, eles devem prosseguir aí nas conversações, mas é interessante pelo menos que ele busque o diálogo, né? Como isso vai acabar a gente não sabe, mas que é interessante, que é necessário o diálogo
tinha um político israelense, eu não me lembro se era o Shimon Peres ou o Rabin, eu não estou lembrado bem agora, depois se vocês quiserem me corrijam, mas ele falava uma coisa que é uma grande verdade. Você tem que conversar de paz com os seus inimigos. É com os inimigos que você vai falar de paz. Com os amigos está tudo certo. Você tem que conversar de paz com os seus inimigos. Então não tem outra saída. Eu acho que nesse ponto, com a Coreia, ele tem sido pragmático. Só o tempo vai dizer se ele está correto ou não nessa atitude. Com relação à China e Rússia, né, ele tocou no ponto da saída do tratado nuclear, tá? E também colocou aí uma coisa interessante, que os Estados Unidos vão continuar inovando, tá? Buscando sempre aí estar na vanguarda da tecnologia militar. Eles têm boas condições disso, gente, porque o questionamento que se faz é o seguinte, né? Até quando a China vai conseguir manter esse ritmo, tá? de progresso, de crescimento, também e de investimento em forças armadas, né? A gente não sabe. A China, na verdade, tudo é mistério com relação aos números deles, né? E o Trump parece apostar aí que os Estados Unidos têm mais capacidade de investir. Vamos ver isso. A gente não tem condição de dizer no momento. Com relação à Rússia, ele disse que era a coisa certa a fazer. Não sei, parece que não havia interesse em nenhum dos dois lados de se manter esse acordo aí. Eu já falei minha posição aqui no canal, eu acho que a Rússia ela sempre esteve numa situação muito difícil com relação ao Ocidente, gente, tá? Todas as vezes que se abre mão de algum tratado de armamento, eu acho que a Rússia tem mais a perder do que os Estados Unidos nesse quesito. E foi interessante, ele trouxe diversos veteranos aí, tá? Gente que combateu atentados dentro dos Estados Unidos, pessoas que estiveram na Segunda Guerra Mundial aí, tá? Alguns egressos de campo de concentração, falou dos valores americanos, tá? Da importância dos Estados Unidos na luta pela democracia durante a Segunda Guerra Mundial, citou o atentado ao USS Cole, que recentemente tropas americanas mataram o planejador desse atentado aí. Eu lembro que o Cole sofreu um atentado no Iêmen há 18 anos atrás. Então, gente, foi um discurso bacana, foi realmente muito legal aí, ele foi bastante aplaudido, emocionou a plateia. Agora, é aquela história, né? Eu costumo sempre brincar aqui que os republicanos, eles costumam acabar com as guerras que os democratas começaram. No caso, algumas guerras do Trump foram começadas por outro republicano, que era o George W. Bush. Mas a visão do Trump é essa, ele não é um presidente que gosta de grandes desenvolvimentos militares. Isso ele prometeu na campanha e está fazendo. Quais serão as consequências, nós não temos como dizer no momento. O cenário da Síria é um cenário particularmente complicado, nós vamos ter que explicitar mais isso. Bom, Bob Woodward é um jornalista americano famoso por ter revelado o escândalo de Watergate, né, no governo Nixon, e ele escreveu agora esse livro sobre o Trump na Casa Branca. E é interessante porque desvenda aí diversos aspectos da política externa americana com relação à Coreia do Norte, Afeganistão, Irã, tudo que nós citamos aqui, China e Rússia também. Esse livro se encontra disponível na lista de desejos do canal Arte da Guerra, aqui na nossa descrição. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria citar para vocês aqui o seguinte. O blog Velho General Dalbert está com um artigo muito bom sobre a divisão azul espanhola do professor Luiz Reis, que é colaborador aqui com a gente. Então vão lá e deem uma olhada, que é um artigo muito bom, porque ele prepara um vídeo que eu estou fazendo aqui. Eu quero fazer um vídeo sobre o general Franco, o generalíssimo Francisco Franco, comandante militar. Então eu acho que esse artigo do Luiz já vai dando uma palhinha, uma preparada. O Luiz escreve muito bem, ele é professor de história e conhece bastante o assunto. Então vão lá e deem uma olhada. Pessoal, nós estamos voltando, eu espero que ainda hoje, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Não vamos esquecer de se inscrever no Clube de Canais. Até mais.